Você que quer emagrecer, você já ouviu falar no fluxo energético? Você já ouviu falar nisso? Fluxo energético? O que é o fluxo energético? É a maneira com que o teu corpo vai processando a energia vinculada à contração muscular, ou seja, ele utiliza essa energia do músculo ou até mesmo dos tecidos, como o tecido adiposo, para gerar o substrato, para gerar o combustível necessário para que ele consiga contrair a musculatura. Existem estudos que sugerem que esse fluxo energético utilizado, por mais que comparativamente e matematicamente falando, ele tenha o mesmo valor de déficit calórico, que é o déficit calórico que a gente precisa comer menos ou gastar mais para que a gente consiga emagrecer. Existem estudos que sugerem quanto maior esse fluxo energético, mais você vai ter adaptações muito importantemente associadas, especialmente à sustentação do peso perdido. Ou seja, é interessante a gente entender que, por mais que nós tenhamos uma matemática das calorias atribuídas ao emagrecimento, ou seja, eu preciso comer menos e gastar mais. Ok, você tem um déficit calórico que vai ser bem interessante para você emagrecer. Perfeito, mas se você comparativamente tiver duas comparações de gasto calórico, onde você tenha um gasto, um valor matemático um pouco maior, no entanto, esse déficit calórico seja igual, a gente vai conseguir emagrecer da mesma maneira. Parece um pouquinho difícil de compreender a ideia, mas vamos lá. Se você tem um indivíduo que, para emagrecer, ele vai estar fazendo um déficit calórico de 1.000 quilocalorias, que é um déficit um pouquinho forte, é agressivo, né? Agressivo não, vai um déficit um pouquinho mais forte, que geralmente esse indivíduo fica com mais fome e por aí vai. Suponhamos então que ele necessite aí de 3.000 quilocalorias para manter o peso dele, que seja, e aí ele faz um déficit calórico de 1.000 quilocalorias. Significa o quê? Se ele tem a necessidade de 3.000 quilocalorias, ele é um indivíduo maior, é um indivíduo grande, um indivíduo de 100 quilos e por aí vai. Se ele, então, tem um déficit calórico de 1.000 quilocalorias, então é como se o gasto dele fosse de 4.000 quilocalorias. Ele ingere 3.000 quilocalorias e o gasto dele é de 4.000 quilocalorias. Ou seja, o déficit calórico é de 1.000 quilocalorias. Perfeito? Agora, suponhamos que você tenha um indivíduo que precise aí de 2.000 quilocalorias, né, seja um indivíduo um pouco menor, mas que gaste 3.000 quilocalorias. Você concorda comigo que o déficit calórico que ele tem são as mesmas 1.000 quilocalorias? São as mesmas 1.000. Se a gente for analisar matematicamente falando em relação ao emagrecimento, o valor de emagrecimento, ou a quantidade de emagrecimento, ou de fato aí, o emagrecimento é igual entre os dois. Mas será que as adaptações no corpo, de aumento de mitocôndrias, o aumento da capacidade cardíaca do coração, o aumento de capacidade aeróbia, o aumento da massa muscular como um todo, o aumento da vasodilatação, o aumento da captação de oxigênio na própria musculatura, o aumento da capacidade de geração de novos vasos, o que a gente chama de angiogênese, ou a capacidade de gerar novos neurônios, né, o que a gente chama de neurogênese, capacidade neural, vai ser diferente entre essas duas? E aí, o que vocês acham? Tá entendendo o que é a teoria do fluxo energético? E aí, o que você acha? Bom, eu vou explicar isso para vocês, mas antes de tudo, tem que vir ela, né? Roda a vinheta. Quando a gente fala, então, da teoria do fluxo energético, a gente tem que entender que, nesses dois exemplos que eu dei para vocês, um indivíduo maior, que precisa de 3.000 quilocalorias, mas gastou 4, teve um déficit de 1.000, perfeito? Ou seja, o próprio corpo dele vai tirar energia
especialmente do tecido adiposo, para estar entregando essa energia pro corpo, né, pros músculos, ou até mesmo para as vísceras, pro cérebro, pro rim, pro fígado, pro coração e por aí vai. Mas se eu fizer uma comparação com o indivíduo que precisaria de 2.000 quilocalorias e gaste 3.000, ele vai ter os mesmos 1.000 de déficit. Só que concorda comigo que o indivíduo que teve 3.000, o corpo dele teve que se processar mais, teve que girar mais, teve que se adaptar mais, porque é como se ele tivesse 1.000 quilocalorias aí de ajuste como um todo, né? Obviamente tem uma alimentação que comeu um pouco mais. Isso é muito interessante. Isso se chama adaptação metabólica em função de um fluxo energético maior. E isso é sensacional porque pode justificar, em outras palavras, que esse indivíduo ele tende a ter mais adaptações do corpo fisiológica se ele treinar mais, se ele se movimentar mais, mas ele pode até comer mais, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista de geração de estímulos que façam o corpo dele criar novas fibras musculares, até mesmo para gerenciar melhor o ganho de massa muscular, ou até mesmo aumento de pedacinhos da célula que vão aumentar os novos vasos. Se eu tenho mais vasos que fazem com que o sangue chegue até a musculatura, isso é muito mais interessante, até mesmo do ponto de vista de entrega de oxigênio, de recuperação da massa muscular, recuperação do tecido, possibilidades de vasos e que, se por um acaso outros vasos ficarem bloqueados por conta do excesso de gordura no sangue, eu tenho mais capacidade para controlar, não, equilibrar talvez esses vasos que ficaram bloqueados, enfim. Do ponto de vista de longa duração, até mesmo a manutenção do peso perdido em função da atividade hormonal, ou seja, o quão sensível o meu corpo está na produção e utilização desse hormônio, quanto mais adaptado esse indivíduo está, justamente por conta desse fluxo energético maior, muito maior serão as chances desse indivíduo ter um controle melhor da fome e, no longo prazo, controlar mais o peso perdido ou até mesmo sustentar mais esse peso perdido. Isso é muito válido e interessante. O que, em outras palavras, justifica que você pode se movimentar muito e até comer mais. Mas no longo prazo, isso é bem interessante. Por mais que você coma bastante, você, pelo fato de você ter treinar muito, você está fazendo com que a tua máquina corporal seja potencializada e o efeito de utilização dessa máquina corporal seja aumentado. E isso, do ponto de vista de sustentação do peso perdido, parece ser melhor. Só que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em manter níveis mais altos ou uma duração maior de exercício porque estão acima do peso, porque já tem complicações ou até mesmo tem dificuldades articulares, ou até mesmo tem um pouquinho mais de dor, tanto das musculaturas quanto na articulação, e que podem estar de uma maneira, por mais que sejam motivadas a mudar o estilo de vida e ter um gasto maior com o exercício, não estão, primeiramente, adaptadas para sustentar uma duração maior, então não tem como, não tem atalho, você precisa sim todo dia ir estimulando o teu corpo e saber que muito provavelmente você não vai conseguir sustentar muito tempo sob esse estresse natural de contração muscular, de movimento. Então, isso é um primeiro ponto. Mas no segundo ponto, às vezes as pessoas, por estar acima do peso, por estar com 10, 20 quilos a mais, é como se o próprio corpo tivesse uma sobrecarga articular também. E isso pode estar trazendo um componente de dor, um componente de comprometimento do movimento, e isso pode estar reduzindo a possibilidade de se evoluir muito mais por conta do treinamento, até mesmo da prática como um todo. Mas independente disso, estar sempre em movimento parece ser sempre o melhor caminho, a melhor estratégia, ou até mesmo o melhor investimento de se pensar, porque provavelmente as adaptações que o teu corpo vai ter que sustentar por conta desse maior tempo de contração muscular são muito maiores. Então isso pode ser
uma justificativa muito interessante, que às vezes no início do momento as pessoas só pensam no déficit calórico e que muitas vezes caem na armadilha de reduzir muitas calorias da dieta e não conseguir ter um aproveitamento no exercício, na atividade física, até mesmo porque não estão tão bem recuperadas ou estão cansadas, e isso de uma maneira geral pode estar inibindo essas adaptações, são muito interessantes. E olha que a gente nem entrou no mérito da discussão de adaptações cognitivas, adaptações vinculadas à saúde mental, que a gente sabe que o exercício físico tem uma capacidade muito grande de amplificar esses sinais, amplificar essa sinalização de neurotransmissores tão importantes a nível central para o controle do pensamento, memória, cognição, comunicação, linguagem e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comente aqui o que você não entendeu, comente o que você entendeu ou, de fato, comente o que você gostaria de contribuir ainda mais conosco. Vale muito a pena a gente continuar o nosso bate-papo através dos comentários, então não perca essa oportunidade, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que vai ser beneficiada com essa informação, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I get a kick it.